Leis morais. Então, estamos estudando as leis morais e eu trouxe aqui uma reflexão a respeito exatamente disso, das leis, não só ante as leis do homem, como as leis de Deus. Emmanuel, no livro Construção do Amor, no ensino, na lição 16, intitulada de Diante da Lei, nos traz uma reflexão a respeito da lei divina. Esse estudo de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, está baseado no versículo 4 do livro de Jó, palavras de João, mas narradas por João, mas é algo que a gente conhece, que é da mulher adúltera, que ela passou também pelo processo das leis, que naquela época existia muito essa mistura, né, das leis morais com as leis do homem, tanto que os doutos da lei eram a grande maioria os religiosos. Então eram os juízes, eram os mesmos que faziam os sermões, os estudos evangélicos, enfim. Então todos conhecem a história, né, da mulher adúltera que foi levada a Jesus. O versículo é assim, ó: E lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Porque se trata da aplicação da lei também, né? O estudo da mulher adúltera, dentre tantas e tantas lições contidas nessa passagem de Jesus. Então Emmanuel começa assim: perante os tribunais divinos, a conspurcação da mulher que malbarata os dons sublimes da vida não é a única forma de prevaricação que reclama a bênção do reajuste. Aqui Emmanuel começa dizendo, né, do delito, da difamação que a mulher adúltera cometeu, e assim desperdiçando os dons da vida, que todos nós temos esses dons, só de falar, ouvir, andar, caminhar, já são dons dados por nós a Deus, enquanto que muitos dos irmãos não podem nem isso fazer. Então ela, tendo todos esses dons dados por Deus, um marido, uma casa, um lar, e mesmo assim ela partiu para o adultério. Mas aqui Emmanuel nos alerta que não é uma infração, somente esse tipo de infração com as leis de Deus, que reclama a bênção do reajuste, ou seja, encargos que nós estamos convertendo e que um dia teremos que pagar. Sabemos que para obter paz, felicidade ou uma pequena elevação do espírito, nós temos que quitar as nossas dívidas até o último centavo. Então pequenas coisas que a gente faz e acha que Deus não está vendo, porque é uma coisa tão pequenininha, um delito tão insignificante, no nosso ponto de vista tão inferiorizado, e achamos que amanhã nós não vamos ter que arcar com as consequências. Ledo engano nosso, da nossa imperfeição. Por quê? Tudo há de ser pago para poder obter a salvação, a alegria, a felicidade, a paz tão desejada, acredito, por todos nós. Então, não se trata só no caso da mulher adúltera, foi um delito, né, conjugal, uma infração conjugal, né, traição. Aí ele cita outros exemplos aqui, que são igualmente graves, né? À frente dos juízes celestes comparecem igualmente os sacerdotes que se venderam ao simonismo. Simonismo é comercialização da religião,
né? Quantos sacerdotes religiosos que nós vemos, ficamos sabendo, que comercializam a religião, a fé das pessoas. Está fora da lei de Deus, porque é tudo que nos é dado de graça a gente devolve, ou a gente oferece aos próximos. Os magistrados que perderam a boa consciência nos mercados do suborno. Nós temos nosso sistema judicial, nosso sistema judicial, sempre, não só no Brasil, meus irmãos, mas praticamente no mundo inteiro, né? Sempre tem os problemas, suborno, isso e aquilo, uma facilitaçãozinha aqui, ou lá, ou acolá. Quem que vai responder? Quem facilitou, quem estiver envolvido. É pequenininho, é coisa pequena, Deus não está vendo. Mas o que acontece, meus irmãos? A nossa consciência está ciente disso, e no momento do ato feito, é ato consumado, e ato consumado há de termos que responder um dia, seja ele qual for, como eu falei no início, seja ele ou grande ou pequeno. Os cientistas que negociaram a riqueza inapreciável da inteligência, trocando preciosidades da vida por escuros troféus da morte. Eu não gosto nem de falar muito sobre isso, né? Mas no mundo que vivemos hoje, nós passamos até a experiência da pandemia, onde quem conseguiu um avanço com vacinas ou medicamentos para combater a Covid-19 foram financeiramente beneficiados, ao contrário de cientistas, onde o certo, o correto mesmo, moralmente dizendo, era a distribuição a toda a população mundial com essas descobertas. Mas, infelizmente, hoje ainda estamos materializados. Então, necessitamos, a pessoa faz uma descoberta, ela visa o quê? Dinheiro. Não visa, muito difícil ela visar o bem da humanidade. Pode fazer bem para a humanidade, mas contanto que faça bem para o meu bolso, está ótimo. Então, fugindo da lei moral, da lei do amor, da caridade. Ele estudou, Marcelo, tudo bem, compreendo, tem o seu mérito, né? Mas nós sabemos o quão abusivo às vezes é esse processo, né, financeiro. Os generais que perverteram a ordem, permutando-a por facilidades econômicas. Quantos países nós sabemos que ainda vivem sob o sistema de regime militar, e ainda assim aqueles que eram para proteger e que acabam hostilizando os próprios, os que deveriam proteger. Políticos que traficam no altar da confiança do povo, os administradores que dilapidam os tesouros públicos na exaltação de seus interesses particulares, fugindo às leis de Deus. Política, não vou falar, meus irmãos, todos nós sabemos o que acontece no ramo da política, principalmente no nosso país, eu não vou nem comentar aqui, tá? Os artistas que rebaixaram as próprias emoções, vendendo as imagens da beleza ao prazer dos sentidos, animalizando a existência ao invés de sublimá-la. A vulgaridade, meus irmãos, a vulgaridade na mídia. A pessoa, para adquirir a fama, ela passa a ter o comportamento vulgar, para não dizer outra coisa. Então, dando mais atenção a prazeres, a carne, a matéria, do que
a mensagem em si que a mídia deveria nos oferecer, que é a mensagem do bem, do auxílio, da cooperação, da fraternidade. Mas infelizmente a audiência exige outros caminhos, nos quais esses também irão de responder por isso. Então vejamos, meus irmãos, que não se trata somente de coisas financeiras, se trata principalmente das transgressões das leis morais, nossa moral, nosso caráter. Importantíssimo, porque é exatamente isso que carregaremos daqui e por toda a nossa eternidade. As ideias inatas de que o seu Luiz estava falando, que a pessoa sabia, né, como na última questão que a Simone falou, né, que a gente sabe, está no plano espiritual, a gente tem a consciência aí, reencarna, passa o véu de esquecimento, né, e é como se acabou, estou surgindo do zero. Não, a gente tem tudo guardado dentro de nós e sabemos quando estamos fazendo coisa errada. Existem casos à parte, mas pessoas que transgridem as leis de Deus com frieza, elas não são pessoas psicologicamente normais. Tem distúrbios, infelizmente, porque aquele cidadão, aquele ser humano que teve 5, 10 minutos de contato com o Evangelho, ela já sabe exatamente o que ela deve e o que ela não deve fazer. Por quê? Porque o palestrante foi bom? Não, porque ela relembrou aquilo que ela já tem guardado dentro de si. Ela lembrou de toda a experiência, lembrou de Jesus e dos seus feitos. Os trabalhadores que corromperam a paz da própria alma, enganando o tempo e a si mesmos. Então vejamos quantos e quantos exemplos de transgressão das leis. Compadeçamo-nos da mulher, nossa mãe e nossa irmã, nossa filha ou nossa companheira, que qual fonte cristalina sofreu a visitação dos monstros da natureza a lhes poluírem as águas vivas. A fonte da pureza do ser humano encarnado numa mulher. Um dia, né, isso acaba, às vezes, com más experiências. E assim, muitos de nós dá de ombros quando se depara com uma situação dessa. Não é comigo, não é meu filho, não é da minha família que importa. A gente não se compadece com a dor do que está do nosso lado, daquele estranho, às vezes nem da própria familiar. E é uma transgressão das leis de Deus também, meus irmãos. É a lei, a gente está sendo omisso. A gente não está fazendo mal para aquela pessoa, porque ela já está envolvida no mal. Mas nós estamos sendo omissos a negarmos estender uma mão, ou um gesto, ou uma palavra amiga. Estamos transgredindo a lei também, pela omissão. Há misericórdia no céu para os vencidos. Há misericórdia no céu para os vencidos, que o Senhor mais tarde arrebatará das garras do mal que transitoriamente os senhoreia, os dominam. Então, até aquele irmão que a gente enxerga com os nossos olhos, que é o maior transgressor de todas as leis, tanto do homem como a de Deus, mesmo assim, o Mestre e Deus oferece a ele
a segunda, a terceira, a 10ª, a 100ª e a 1000ª chance de se regenerar. Mas nós não daríamos nem a segunda. Se dependesse de mim, não é assim? Nos colocamos no lugar de juízes ou, presunçosamente, nos lugares de Deus. Aí Emmanuel nos adverte aqui: mas examinemos a nós próprios, e inventariemos as nossas ações de cada dia, e vejamos se o nosso coração não adulterou os mandamentos de amor que nos regem. Então, nós não preocupamos com nós. Preocupamos sim quando nós estamos sofrendo com a autopiedade, mas quando nós transgredimos a lei, a gente fala, foi só uma coisinha pequena. Mas se o irmão que está do nosso lado fizer a mesma coisa, a gente taca a pedra. Estaremos usando a nossa fé para o bem? Emmanuel pergunta. De que modo utilizamos o conhecimento superior, esse que nós acabamos de falar, contidos aqui dentro? Eu sei só isso. Tá utilizando? Tá colocando em prática esse pouquinho que sabe? Que bênção, olha só isso, que bênçãos extraímos do sofrimento e da luta diária. Veja que Emmanuel colocou bênçãos, não castigos, não reclamações. Mas quando que nós agradecemos por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma luta suada no dia a dia? Quando agradecemos? Nós temos o costume, infelizmente, de agradecer só se o problema for resolvido. Se permanecer o problema, a gente cai na queixa e por aí vai. A gente esquece de agradecer, que são bênçãos renovadoras, bênçãos que vão nos auxiliar ao burilamento do espírito, experiências dentro do sofrimento nos levam à ascensão. Experiências. Então, a resignação tem que se fazer presente, aceitar e compreender e entender a lição que está sendo dada para nós através dessa dificuldade. Como agimos no círculo das próprias responsabilidades? De que maneira gastamos os empréstimos e as possibilidades do Senhor? Os dons, nossos dons, de que maneira estamos utilizando isso que nos foi emprestado? A começar por esse corpo físico que Deus nos emprestou para experiências e ascensão. Como estamos gastando esses empréstimos? Que fazemos do tempo que Deus nos concedeu? Estamos edificando ou derrubando? Eu sempre falo aqui aos irmãos, tempo, nós é que fazemos. Nós é que temos que dar as prioridades em nossas vidas. Por quê? Se nós não priorizarmos o que é realmente importante para o espírito, para a nossa paz
para a nossa tranquilidade, ninguém irá fazer por nós. Nós que devemos priorizar. Então, eu não tenho tempo. Então acha. Muda suas prioridades. Porque dinheiro no mundo, meus irmãos, vai comprar saúde e paz. Dinheiro no mundo vai comprar isso. A gente pode até achar, né, financeiramente, materialmente falando, que vai dar paz. Mas aqui dentro, não. É só o aprimoramento do Espírito mesmo que vai nos trazer essa paz tão desejada. Então, como Santo Agostinho, depois do balanço diário de nossos pensamentos, palavras e atos, vejam bem, balanço diário de nossos pensamentos, palavras e atos, pratiquemos a bondade com todos, entre fé e o serviço incessante, e não nos faremos réus passíveis de severo julgamento à frente da lei de Deus. Então, enquanto mais nos esforcemos dentro daquilo que nós viemos buscar para as nossas vidas, meus irmãos, menos tempo nós teremos para transgredir as leis de Deus. Os irmãos repararam que é muito fácil a gente errar. Muito fácil. Tão rápido quanto um pensamento. Então, o que estamos fazendo para nos melhorar? Serviço, fé, oração, atitude, pensamento, tudo isso faz uma grande diferença em nossas vidas. Enquanto pessoas dão desculpas para adiar, outros se enchem de motivos para seguir, para aprender, para praticar as leis divinas. Então, o que queremos para nós? O que estamos buscando para a nossa vida? Então, só para terminar aqui rapidamente, eu vou contar uma história também de Emmanuel, só para ilustrar um pouco o estudo de que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de querer ou não querer seguir as leis de Deus. Ele mesmo nos deu essa liberdade. Então, o estudo da reflexão do irmão aqui, Emmanuel, vai falar sobre isso. Nosso livre-arbítrio de querer ou não seguir à frente com as nossas tarefas assumidas antes de reencarnarmos aqui na Terra. O livro é O Essencial, ditado por Emmanuel, escrito também pelas mãos de Chico Xavier. A lição de número 13, intitulada de As 13 Escolhas. As 13 Escolhas. Começa assim: o discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Ele lhe responde: isto mesmo. Neste caso, onde fica o nosso livre-arbítrio? Se nós temos que seguir, essas leis, então eu não posso deixar de seguir as leis? Pode, claro. Então, o orientador meditou alguns momentos e considerou: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a
cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. Aquele que trabalha, que um dia será merecedor. O Criador, porém, não é ator de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Podemos segui-la, parando assim na senda evolutiva. Podemos segui-la. A outra alternativa, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Porque existem várias situações, vários casos, né? A pessoa, ela frequenta a casa religiosa, né? E nem por isso não quer dizer que ela está seguindo todas as leis de Deus, né? Você ser um frequentador de uma igreja, ou seja lá, qualquer casa, instituição religiosa, não quer dizer que a gente está seguindo as leis de Deus fielmente, né? Porque o que faz a diferença é o que a gente faz da porta da casa para fora, não aqui dentro. Aqui dentro é fácil a gente ser bonzinho, a gente ser todo mundo anjo, né? Estamos todos harmonizados, benfeitores, fluidos, beneméritos, nos influenciando. E lá fora? É lá fora que é o testemunho. Então, podemos segui-la, podemos não segui-la, interrompendo assim o nosso processo de evolução espiritual, ou fugir dela completamente e cair para o lado da sombra, do mal. Aí o aprendiz diz: instrutor amigo, esclareça, por favor, a que resultado nos levam as 3 escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade: os que observam a lei do bem se encaminham para essas esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muito mais dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Então veja, quando a gente se afasta, a gente deixa de fazer aquilo, quando a gente quer retomar, as dificuldades são maiores. Tem tantas dificuldades, meus irmãos. Eu acredito que os irmãos já tiveram até pequenas experiências. Está saindo para vir para o Lar de Nazaré, aparece uma visita em casa. Ou o pneu do carro está furado. Ou o Uber que não chega e atrasa. Então, a gente tem opção. Ou a gente vai de um jeito ou de outro, ou, hoje não deu. Se acomoda no sofá, liga a TV, vamos assistir um filme ou uma novela. Inércia. O que acontece? Depois, quando nós quisermos nos readaptar, vai ser outra dificuldade novamente. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve um movimento afirmativo e começou a pensar. E é isso, meus irmãos. Leis de Deus, leis morais. Temos a liberdade, claro, de não segui-las. Deus nos libera, né? Nos autoriza a isso. Só que toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Quanto tempo nós ainda queremos adiar esse processo que nós mesmos buscamos, e o comodismo vem nos cochichar aos ouvidos: fica em casa, não ajuda. Lembremos a necessidade, meus irmãos,
porque a felicidade é nossa, não é do irmão que a gente vai estar prestando uma ajuda, é nossa. E se faz necessário. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, possamos sempre nos sentir influenciados por Ele, e todos os irmãos benfeitores espirituais que nos acompanham, nos amparam e protegem. Que essas vibrações sempre possam chegar a nós da maneira mais sublime possível, sempre voltadas por amor, o bem e a caridade ao próximo. Que a fraternidade, esse sentimento maravilhoso de tratarmos a todos como irmãos, possa se fazer presente em nossas consciências, relembrando assim tudo aquilo que nós já temos guardados dentro de nós e que Deus quer que nós exteriorizemos para nosso bem e para a colaboração no meio da nossa sociedade. Muito obrigado a tudo, obrigado a todos, queridos irmãos benfeitores, a Jesus, nosso mestre e guia, que sempre nos ampara, nos protege com todo amor e todo carinho e paciência. Fica conosco, abençoa-nos e ajude-nos a estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.